Nos Pampas Gaúchos, bem na fronteira com a Argentina, a usina da Discórdia. Inaugurada em 2001 pelo então presidente Fernando Henrique e a secretária de Energia do Rio Grande do Sul, Dilma Rousseff. Era para funcionar com gás fornecido pelos vizinhos, um arranjo para durar 20 anos. Mas desde 2008, a torneira do gás foi fechada. A Argentina diz que não tem gás para fornecer ao Brasil. Para ligar a usina este ano, veja a operação necessária. Em fevereiro deste ano, a AES, a empresa dona da usina, comprou gás liquefeito na África, descarregou no porto de Bahia Blanca, onde o gás foi processado e carregado nos dutos argentinos. Tudo isso para produzir por 3 meses e meio. Contando esse tempo, em 7 anos, a usina funcionou apenas 7 meses e custou muito caro. A Argentina diz não ter espaço no gasoduto para atender o Brasil. E o brasileiro, mais próximo, está a 600 quilômetros. E qual é a solução proposta pelo governo? Desmontar toda essa usina e levar para outro lugar. A melhor alternativa para a Uruguaiana é que se desmonte a usina e que ela vá para um centro metropolitano, como Rio, São Paulo, Minas Gerais, não importa, onde tenha gás e, é claro, tenha uma carga para consumir aquela energia. Essa é a única solução? Não. A solução de Uruguaiana, ela também passa em ficar aqui. Há possibilidade de transporte? Há. Tem que levar em conta vários fatores, além de ser uma movimentação bastante cara para a usina. O custo exato não foi calculado, mas será de centenas de milhões de reais. E a operação só será viável se ele for transferido para as contas de luz. O Tribunal de Contas da União investigou o sistema elétrico brasileiro e apontou as causas do preço alto da energia. Uma delas, o descompasso das obras. Para que nova energia entre no sistema, é preciso ter uma usina gerando as linhas de transmissão e a distribuição. Só que, segundo o TCU, no Brasil, com frequência, uma parte fica pronta e a outra não. Aí não adianta, porque a energia não chega ao consumidor. Esse descompasso nas obras, segundo o TCU, em apenas 2 anos, provocou um prejuízo de 8 bilhões e 300 milhões de reais ao Brasil. Há 2 anos, o Fantástico mostrou os parques eólicos do Nordeste. Prontos para gerar, mas parados por falta de linha de transmissão. Só que o contrato dizia, se a obra está pronta, a empresa deve receber pela energia. Quanto? Da ordem de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Quem é que paga? O consumidor. Vai para a conta do consumidor. Agora a regra mudou. A usina só pode ser construída com a transmissão já pronta. Segundo o TCU, o atraso nas obras de energia é constante e atinge quase 80% dos projetos. Angra dos Reis. O engenheiro Costa Matos veio trabalhar aqui em 1976. O jovem engenheiro sonhava construir as 3 usinas da central nuclear. Angra 1 ficou pronta em 85, a 2 entrou em operação já no século XXI. A 3, planejada na ditadura, atravessou 4 décadas de história. E a aposentadoria está chegando. Era um sonho ver isso pronto? Era um sonho que deveria ocorrer, mas que eu espero que venha acontecer muito rapidamente. Planejada para ficar pronta em 83, a obra só começou em 2010. Deveria estar terminando este ano, mas atrasou de novo. Uma das razões é que, para garantir que a usina nuclear está sendo construída com segurança, cada etapa da obra tem que ser licenciada pela CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Só que durante anos, a CNEM tinha apenas um engenheiro para cuidar de uma obra desse tamanho. Nós tínhamos um especialista que provavelmente é entre os 10 maiores especialistas do país dentro da área. Pessoa reconhecida internacionalmente. Mas era sozinha para trabalhar nessa avaliação? Era sozinha, mas era bastante rápida e muito dedicada. A CNEM diz que a proibição de novas contratações no governo federal em 2011 impediu que engenheiros já concursados assumissem. Para o TCU, essa economia de salários parou a obra. Nunca parou, dentro da nossa avaliação, nunca parou esperando uma licença da CNEM. Mas a Eletronuclear contabiliza um prejuízo milionário. São 156 milhões por mês. De atraso. É o que deixa de faturar. No ano passado, foi a construtora Andrade Gutierrez que abandonou a obra pedindo aumento no contrato. O então presidente da Eletronuclear reagiu assim na época. Não é do perfil da gente
concordar com faca no pescoço. A construtora voltou ao trabalho e continua negociando um aditivo. E o presidente da Eletronuclear se licenciou enquanto é investigada a denúncia feita em delação premiada pelo ex-presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini, de que havia pagado propinas para conseguir a obra. O novo prazo para terminar a Angra 3 agora é agosto de 2018. Só falta um detalhe: dinheiro. É que o custo, que começou em 10 bilhões de reais, já chega a 15 bilhões por causa dos atrasos e correções. O ministro das Minas e Energia garante que vai resolver o impasse. Eu gostaria de te convidar para agosto de 2018 a gente poder assistir o início da geração de teste de Angra 3. Isso só será possível aumentando o preço da energia de Angra quando ela ficar pronta. Há 2 anos, uma medida provisória da presidente Dilma, a MP 579, forçou as usinas a renovar seus contratos de longo prazo com o governo por valores mais baixos. E o preço da energia caiu, em média 20%. Aí o consumo aumentou. Já estávamos num período de seca. Mas foi ela que disparou a crise ou a falta de planejamento? É absolutamente equivocado atribuir à natureza ou a São Pedro a culpa pela situação em que se encontra o sistema, como também foi em 2001, 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso. Ambos tentam atribuir à natureza, o que, na verdade, é pura responsabilidade do governo, que precisa planejar a demanda e planejar a oferta. Então a culpa não é de São Pedro. A culpa é do governo agora, como foi em 2001. Sem outras fontes de energia, a água dos reservatórios foi usada além da conta. De lá para cá, a seca só piorou. Os reservatórios foram baixando e as hidrelétricas foram obrigadas a produzir menos energia. Aí, todas as termoelétricas que produzem energia com gás, óleo ou carvão foram ligadas ao mesmo tempo. Só que essas usinas foram feitas para casos de emergência, porque a energia delas é muito mais cara. Enquanto o megawatt-hora de uma hidrelétrica é em média de R$ 120, a das térmicas pode passar dos R$ 800. Aí, as distribuidoras que levam energia até a sua casa, a indústria, o comércio, começaram a acumular bilhões de reais em prejuízos. E como é que essa conta está sendo paga? Durante 2 anos, o rombo foi sendo coberto pelo Tesouro Nacional, aquele dinheiro dos impostos para investir nas escolas, saúde, habitação. O que era para ser economia, custou o dobro. Durante esse tempo em que a tarifa de energia ficou mais barata, o consumidor deixou de pagar 30 e poucos bilhões de reais. 32 bilhões. 32 bilhões de reais. E quanto o governo aportou para segurar esse... 64 bilhões de reais para segurar esta economia, né, de fonte do Tesouro. Chegou ao limite da responsabilidade prudencial do país. O que aconteceu? O governo teve a coragem e, ao mesmo tempo, a humildade de dizer: nós temos que voltar a um realismo tarifário porque nós não vamos ter como suportar isso. Cobrando o preço real da energia, o aumento em média foi de 58% em 1 ano. Outra conta envolve uma disputa entre a ANEEL e as 3 maiores usinas em construção no país. Santo Antônio, em Rondônia. No fim do ano, deve gerar energia para 45 milhões de pessoas. Hoje, em um lado da barragem, já está produzindo. Do outro, ainda estão sendo instaladas as turbinas. O volumoso Rio Madeira não tem esse nome à toa. Todos os dias são retiradas da barragem toneladas de troncos trazidos pelo rio. Mas foram greves, depredação e destruição do canteiro que, segundo a Santo Antônio Energia, atrasaram a obra. Uma conta complicada, já que, de fato, ela começou a gerar antes do prazo inicial. Essa possibilidade de ir gerando energia na parte da barragem que já está pronta, enquanto continuam as obras em outro trecho, fez com que a Santo Antônio Energia propusesse uma mudança no contrato para começar a gerar 1 ano antes do previsto. Só que, de fato, essa antecipação foi de 9 meses. A conta da diferença é de 800 milhões de reais. Adotou uma estratégia comercial muito agressiva e tomou para si um risco que eu diria, talvez não devesse tomar. Agora, o que não é justo é esse risco ser alocado para quem não teve a escolha de tomar o risco, é do consumidor. A empresa não está se eximindo desse risco, ela assumiu o risco, porém ela não pode abrir mão de um direito
O direito seria o chamado excludente de responsabilidade, ou seja, descontar o atraso provocado por greves e vandalismo. E nós não estamos com isso tentando repassar para a ANEEL todo o atraso e toda a consequência do atraso. Não. É a parcela do impacto das greves possível de enquadrar como excludente. 100 quilômetros acima, no Rio Madeira, outra usina, a de Jirau, também está em disputa com a ANEEL com relação aos prazos para a geração de energia e sobre quem deve pagar a conta pelo atraso. Em Jirau, o estrago das greves foi ainda maior e o atraso gerou uma conta de 3 bilhões de reais. O consumidor contratou energia e ele deve entregar. Se ele não conseguiu produzir na usina, ele tem a obrigação contratual de comprar no mercado e entregar essa energia. A usina entrou na justiça contestando a decisão da ANEEL. Hoje, Jirau é a terceira maior usina em produção no Brasil, ficando atrás de Itaipu e Tucuruí. E aí é o que o próprio diretor relator disse, Jirau é muito grande para quebrar. E nós vamos quebrar se a ANEEL continuar insistindo de não cobrar 3 bilhões. Belo Monte. A quarta maior hidrelétrica do planeta vai barrar o rio Xingu, no Pará, e desviar parte da água para um impressionante sistema de diques e canais com até 300 metros de largura. Tudo vai para um reservatório, onde está a barragem principal, que vai produzir mais energia que Santo Antônio e Jirau juntas. Na outra barragem, aquela que desvia as águas, uma outra usina, bem menor, já deveria estar gerando desde fevereiro, mas só deve começar no fim do ano. Nós não concordamos com a postergação do cronograma e nem com a exclusão da sua responsabilidade por não ter entrado na data contratada. A Norte Energia entrou na justiça para não pagar essa conta. Diz que ocupações do canteiro de obras por indígenas, manifestações de desapropriados e greves provocaram um atraso que a usina não pôde evitar. Entendemos que nem nós, nem a sociedade podem ser penalizados por ações que são excludentes de responsabilidade do empreendedor. Por causa da obra, a população de Altamira cresceu 50%. E as medidas socioambientais, que eram compromisso da empresa, não estão prontas. O hospital da cidade sempre lotado, enquanto o novo, feito pela usina, ainda não foi aberto. Estações de tratamento de água e esgoto modernas. E a rede pronta. Mas as ligações com as casas não foram feitas. Encontramos seu Otávio e a família de mudança. Ele morava numa ilha que vai ser inundada. Recebeu 12 mil reais de indenização. O dinheiro se foi rápido. Por 2 anos morou de aluguel com a mulher, os filhos e netos, todos analfabetos. Na cidade, o ribeirinho que vivia de pesca não encontrou trabalho. Emprego aqui é só para quem é sabido. Se não for sabido, não tem emprego. Com a ajuda da Defensoria Pública da União, a família foi reassentada pela usina num conjunto habitacional. Outras 1.000 famílias cadastradas pela Defensoria não são reconhecidas pela empresa como desalojadas. Os índios que terão suas terras atingidas reclamam que as obras que deveriam ser feitas mal começaram. A empresa diz que investiu 3,5 bilhões de reais nessas obras. Mas sem resolver essas pendências, a licença de operação pode atrasar. Assim, chegamos a esse ponto. Pelo menos, o risco de apagão é pequeno. Olha, o risco de apagão diminuiu, não porque aumentou a produção de energia, mas porque a demanda reduziu de uma maneira brutal devido aos problemas da economia. É que o consumo, em vez de crescer 3% em um ano, por causa da crise econômica, caiu 3% e está 6% menor do que o previsto. Então, na prática, nós reduzimos a demanda, mas pela pior razão possível, que é a queda da atividade econômica. Mas a conta de luz ainda não parou de subir. Para poupar água das hidrelétricas, todas as térmicas continuam funcionando. Vão ser desligadas aos poucos até 2018, conforme energia das novas usinas for entrando no sistema. Ou seja, daqui até lá vai continuar subindo menos, mas vai continuar subindo. Não tem como. Nós não temos como dizer que nós vamos fazer a mágica de invertermos a lógica da gravidade.